Paulo a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. 2 Timóteo 2, de 1 ao 13. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, Pai bendito, nós estamos diante da Tua Palavra que é santa, a Tua Palavra que nos exorta, nos confronta, nos instrui, nos edifica, e agradecemos, ó Deus, somos gratos porque o Senhor se tem dado a conhecer a nós através dessa Palavra e tem nutrido nossas vidas, nosso coração, tem nos edificado por meio dela. Nós rogamos que isso ocorra conosco agora, Senhor, e sabemos que é impossível que possamos usufruir dos benefícios da Tua Palavra sem a ação do Teu Espírito Santo. E é essa ação que rogamos agora. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. É muito deprimente, meus irmãos, a experiência de começar bem e acabar mal, não é mesmo? Nós muitas vezes temos alguns exemplos de experiências nesse sentido. Essa semana, para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol, a semifinais da Champions League foram muito emblemáticas nesse sentido. Foi uma semana épica para os futebolistas. O Barcelona havia ganhado o primeiro jogo da semifinal por 3-0 e tomou uma virada de 4-0 do Liverpool na última terça-feira. E o Ajax, que era a sensação da Champions, havia ganhado o primeiro jogo fora por 1-0 e perdeu em casa por 3-2 para o Tottenham. Então, dois times que vinham muito bem na competição tiveram um final lamentável, lastimável. Mas no futebol se ganha, se perde e as coisas não têm um impacto muito grande, senão para os diretamente envolvidos. Agora, é muito triste quando nós vemos começos promissores que se transformam em finais lastimáveis no contexto do ministério pastoral. E eu creio que nós não queremos que isso não aconteça com nenhum de nós. Nós queremos trabalhar com afinco, começar bem a nossa trajetória e poder exclamar como Paulo exclamou no final da sua história: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o reto juízo, nos dará naquele dia. Eu tenho certeza que Paulo desejava o mesmo para Timóteo, por isso as instruções tão contundentes que são dadas pelo apóstolo ao seu fiel discípulo, ao seu filho na fé, nessa carta. Nós temos procurado extrair alguns ensinamentos para nós nesse sentido, ensinamentos muito práticos para a nossa vida ministerial, para o nosso ministério pastoral, que nós encontramos aqui na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu creio que o capítulo que nós acabamos de ler, que na verdade é composto por uma série de instruções muito diretas de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, em especial no tocante ao ministério, ele nos traz as chaves do sucesso para um ministério pastoral bem sucedido. Se você quer servir a Jesus de modo que você possa olhar para trás no futuro e saber que as coisas correram da maneira como era de se esperar, da maneira como de fato Deus espera que nós conduzamos o nosso ministério, há algumas instruções muito importantes aqui que devem ser observadas por nós. Quais são essas chaves do sucesso para o ministério pastoral? Algumas delas nós encontramos no capítulo 2, vamos falar desse primeiro trecho hoje e continuar falando sobre isso na próxima quinta-feira. A primeira chave do sucesso que Paulo apresenta aqui para nós no tocante ao ministério pastoral é que o ministério pastoral bem sucedido tem como chave de sucesso a ênfase na instrução. A ênfase na instrução, é isso que aparece para nós, principalmente nos versos 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja que Paulo aqui enfatiza a instrução em dois aspectos. Primeiro, o bom ministro de Jesus, ele deve se preocupar na instrução com relação à sua própria vida. Ele deve se fortalecer na graça. Essas expressões paulinas, meio paradoxais, são deliciosas, não é mesmo? Desenvolvei a vossa salvação, fortalece-te na graça. A graça é a graça, é algo que Deus opera em nós e é algo que Ele nos dá, obviamente, de maneira graciosa. Porém, é algo também a ser buscado. A salvação recebemos do Senhor e não podemos fazer nada para obter a nossa própria salvação. Porém, ela tem que ser desenvolvida. Portanto, esse equilíbrio é muito necessário, meus irmãos. Deus tem tesouros de graça disponíveis para nós. Deus tem preciosidades para nós. Não podemos, contudo, do ponto de vista da nossa responsabilidade e naquilo que cabe a nós, negligenciar essas bênçãos do Senhor. E como fazemos isso? Meus irmãos, é tão tentador, no pior sentido da palavra, para aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor, a ideia equivocada que o trabalho constante de preparação de mensagens, a participação em eventos é suficiente para nos nutrir espiritualmente. Você não pode negligenciar os meios de graça e se apropriar deles como disciplina pessoal. A busca da presença de Deus em oração, o exercício constante de leitura da palavra com propósito devocional, a fim de que Deus transmita a sua graça ao seu coração, são disciplinas necessárias, e assim você é fortalecido na graça. Essa instrução é chave de sucesso para o ministério pastoral. Eu não vejo como terminar bem a vida de alguém que se envolve no trabalho pastoral e que faz pouco caso da leitura devocional da palavra de Deus, da busca da presença de Deus em oração, de uma vida de prática de disciplinas piedosas. Isso é necessário, meus irmãos, para que o nosso ministério seja bem sucedido. E a instrução que devemos buscar para nós mesmos, esse fortalecimento na graça de Deus que vem através da apropriação dos meios de graça, essa instrução deve ser transmitida a outros, e isso é da essência do trabalho pastoral. Porém, meus irmãos, um erro que nós cometemos, e é muito perigoso, é o de pensar que isso se esgota no púlpito, que isso se esgota na escola dominical, na aula que você ministra. Veja que aquilo que Paulo coloca nesse versículo aqui tem um caráter muito pessoal, muito pessoal. Aquilo que você ouviu da minha parte por meio de testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos, para que esses, por sua vez, possam instruir a outros. É muito importante, meus irmãos, nós entendermos que o trabalho pastoral bem sucedido, ele não pode negligenciar a centralidade que o discipulado tem que ter na vida da igreja. E não há discipulado menor do que aquele que você faz pessoalmente, um a um, ou focando na vida de poucas pessoas. Você deseja, você almeja ter uma igreja bem instruída, fortalecida na palavra, bem discipulada, bem estruturada, que conhece a Deus e que realiza a obra de Deus de maneira eficaz. Comece com os seus líderes. Comece com os seus líderes. Eles são estratégicos para que a sua igreja se torne uma igreja forte, uma igreja eficaz, uma igreja instruída, uma igreja vibrante. Portanto, o seu alvo ministerial, e eu estou me referindo aqui a vocês, particularmente pensando em vocês envolvidos na obra pastoral mesmo, né, direcionando de maneira muito afunilada essa mensagem, mas eu creio que é apropriado aqui no contexto do seminário, meus irmãos. Pense no seu ministério pastoral como começando pelos seus presbíteros, começando pelos seus líderes, começando com as pessoas que estão sob o seu cuidado direto, que são líderes na igreja. Eu não sei exatamente o seu momento
ministerial, talvez você esteja conduzindo uma congregação, talvez você esteja cuidando de um grupo de jovens, mas ainda assim a palavra continua valendo. Comece com seus líderes. Quem são as pessoas que você deve treinar para que elas por sua vez treinem a outros? Quem você deve discipular que tem potencial para que se torne um discipulador? Quem você deve capacitar para que essa pessoa te ajude a ser alguém apto a aconselhar a pessoa que está tropeçando, a visitar um enfermo, a levar consolo a alguém enlutado? Treine pastores, treine pastores. Um ministério pastoral bem sucedido, ele passa por isso. E graças a Deus, irmãos, que essa ênfase tem sido resgatada, ela tem sido muito salientada em nossos dias, né? Se você ainda não fez essa leitura, eu recomendo que você faça a leitura de A Treliça e a Videira, né, de Marshall e Payne, que deixa muito clara essa ênfase na necessidade do discipulado. Há muitos outros livros que são ótimos nesse sentido, o próprio livro do reverendo Cláudio Marra, a Igreja Discipuladora, outras obras que dão essa ênfase no discipulado, apontam para nós a necessidade de nós instruirmos aqueles que são líderes, para que esses, por sua vez, instruam a outros, e assim criemos na igreja um círculo virtuoso. Veja que essa é a instrução do apóstolo Paulo, instrução que Paulo dá ao seu filho na fé, ao seu amado Timóteo, que ele vê como um pastor que tem um potencial para começar bem e concluir bem, alguém que estará na esteira da sucessão do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Eles estão chegando ao fim da sua trajetória e deixaram estabelecidos os pastores, os líderes da igreja. O que esses, por sua vez, devem fazer? Instruir a outros, para que o círculo virtuoso continue sempre, e para que a igreja seja sempre renovada no conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. E ainda salientando um pouquinho mais esse ponto da instrução, mesmo que nós falemos a respeito de outras coisas na nossa próxima quinta-feira, eu quero destacar para você a necessidade do conteúdo dessa instrução. O que significa ser fortalecido na graça? Qual é essa instrução que nós devemos ter para nós mesmos e passar para outros? Eu encerro aqui, meus irmãos, destacando para vocês os versos 8 e 9. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Meus irmãos, a vida cristã começa, continua e termina sobre a tônica, tendo como ênfase, tendo como base e como estrutura para nós o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a mensagem pela qual vivemos, essa é a mensagem que devemos pregar, e essa é a mensagem pela qual temos que estar dispostos a morrer. É isso que o apóstolo Paulo coloca de maneira muito contundente aqui, meus irmãos. A vida cristã não começa com uma simples resposta de fé, uma manifestação de vontade no sentido de seguir a Jesus, e é isso que geralmente se entende como mensagem evangelística, como evangelho, como encontro de Jesus, como se o evangelho se esgotasse nisso. Não, o evangelho é o fundamento e a estrutura da nossa vida cristã. Lembra-te de Jesus Cristo. Não parece estranho o apóstolo Paulo dar essa exortação, dirigir essa exortação a alguém que ele sabia que era um crente maduro, um cristão experimentado, um pastor do rebanho? Lembra-te de Jesus. Sabe por que a exortação não é, de modo nenhum, estranha, meus irmãos, ou desnecessária, ou inapropriada? Porque nós corremos um sério risco de esmorecer em nosso relacionamento com Cristo. Nós corremos o risco de esquecer de Jesus. Começamos a priorizar outras coisas, vislumbramos outras abordagens como abordagens interessantes, atraentes, vemos outras coisas como prioridades em nossa vida, e às vezes acaba saindo do nosso foco o fato de que a essência do ministério pastoral é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus.
essa mensagem chama os eleitos à salvação, essa mensagem fortalece a igreja, essa mensagem é fundamental para que a igreja persevere na graça, essa mensagem é fundamental para que ela seja bem instruída, bem alimentada, fortalecida e edificada. Não podemos nos esquecer do Evangelho, meus irmãos, com todas as suas implicações, com todas as suas dimensões, com todo o impacto que ele pode causar na vida da igreja. O melhor elogio que eu reputo ter recebido no meu ministério pastoral, na minha trajetória como pastor até aqui, foi uma crítica. Certa vez um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, olha, não estou querendo ser chato não, mas eu estou achando o senhor meio repetitivo, o senhor só fala de Jesus, o senhor só fica aí pregando o Evangelho. Eu falei, é exatamente isso aí, não vou mudar não, é assim que eu vou continuar, esse é o meu chamado. O meu chamado é para ser um ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que isso possa de fato, meus irmãos, ser a marca do nosso ministério, que essa seja a marca do nosso chamado pastoral, do nosso trabalho na igreja de Cristo Jesus, da nossa obra para a glória e honra do nosso Salvador, que ele seja de fato proclamado por nós, visto em nossas vidas, anunciado por nós em cada momento do nosso labor para a glória e honra dele mesmo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim Deus nos abençoe. Amém?